Fala, galera. Tudo bem por aí? Mais uma quinta-feira para vocês. Fala, pessoal! Mais uma quinta-feira para vocês. O Experiências Contam está no ar, trazendo muito conteúdo para a gente conversar um pouquinho sobre Experiências Contam. Por aqui, Daiane Andrade. Olá, pessoal! Muito obrigada pela tua audiência em mais uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira que a gente está aqui assumindo o compromisso com você de te entregar o melhor conteúdo que te ajude a alavancar na tua carreira, no teu empreendedorismo, para conhecer o teu consumo, para conhecer o teu consumidor e te ajudar a alcançar altos patamares. Deixa a gente fazer um pouco da parte da tua história. Hoje um convidado super especial, uma convidada super especial que compartilhou comigo e com a Dai uma longa jornada de trabalho e que é uma experiência que realmente deve ser contada. Ela é a esposa do Robson. Eu falei que eu ia me esforçar para não falar Gustavo, fofo. Não consigo, gente. Ela é a mãe do Gustavo. Vocês vão entender toda a fofura que esse garoto traz. Mãe da Sara também, lindeza de criança. Executiva de supply chain há 9 anos e, de novo, uma experiência que deve ser compartilhada e vai te ajudar a inspirar, a aspirar grandes posições. Fabíola Lavieri, muito obrigada pela sua presença. Tati, eu não vou ter toda essa malemolência, tá? Mas eu vou tentar. Imagina. Se senta nesse sofá é porque a gente sabe da potência que é a pessoa. A gente sempre afirma isso, né, Dai? Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter acesso a pessoas que nos agreguem, tanto como você nos agregou, né? A Fabíola, muita gente aqui da audiência sabe, a Fabíola é uma grande amiga nossa, mas ela é uma pessoa que chegou lá. Isso é muito importante de dizer. Então, se está aqui, é importante compartilhar a experiência. Sim, você tem toda a malemolência? Sim, senhora. Fabíola, a gente gosta de começar esse podcast justamente provocando isso, trazer para cá toda a tua experiência. Quem que era a Fabíola há 15 anos atrás, como você começou, 15, 17 anos atrás? Quem que era a Fabíola? Como é que foi a jornada dessa Fabíola? Em quem que essa Fabíola foi se transformando? E como é a Fabíola hoje? Bom, eu começo dizendo que eu sou completamente o avesso do que eu era lá atrás, né? E que bom. Eu acho que essa é a parte mais legal. Eu comecei lá quando a gente começa a decidir o que a gente quer fazer da vida, eu comecei na área da saúde, o que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né, óbvio. E eu percebi que aquilo não era uma vida para mim, né? Então eu trabalhei alguns anos em hospitais e etc, sou formada em patologia clínica, aquilo para mim não era minha carreira, e eu sempre brinco que eu nem sei como é que tá, né? Meus filhos são pequenos, mas o ensino médio é o que direciona muito a gente. Se eu não tivesse tido a oportunidade de fazer um ensino técnico, talvez eu teria direcionado minha carreira de forma completamente errada. E aí eu saí da área da saúde e fui para a área de tecnologia, que é a minha grande paixão. Eu comecei a vim para São Paulo, eu sou do interior, sou de Taubaté, e aí eu vim para São Paulo para estudar, para entrar nesse mundo de programação e etc. E aí eu falei, bom, é isso mesmo que eu quero fazer da vida. Eu voltei para Taubaté para estudar. Hoje eu sou formada em computação científica. E aí eu comecei a estagiar, né, na época na LG. Era um estágio assim que não tinha muita conexão com a faculdade, mas era uma porta de entrada. E foi justamente na área de logística, né, que foi aonde eu comecei a perceber as possibilidades de juntar tecnologia e supply chain, né, que hoje a gente está chamando de supply chain, mas lá atrás era logística, era logística. Isso foi lá em 2007, que foi aonde eu comecei a minha jornada e dali eu fui, né, subindo alguns patamares aí, tanto de muito conhecimento quanto de responsabilidade, até que em 2014, mais ou menos, foi 2014, que foi quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu recebi aí o desafio de assumir uma cadeira de gestão, né? E eu não me sentia preparada para aquilo, né? Eu acho que poucas pessoas assumem uma cadeira de gestão estando totalmente preparadas. E aí eu sempre brinco que o meu treinamento ele veio na prática, que foi a vinda do meu filho. Então, veio o Gu, como vocês sabem, o Gu tem síndrome de Down.
E eu descobri a síndrome de Down, né, do Gu durante o meu treinamento na Coreia. Eu estava num treinamento de liderança para me tornar uma líder e eu descobri que o Gu vinha com síndrome de Down. E aí muita gente vai falar assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Porque aquele foi o momento em que eu comecei a entender o que era respeito, o que era diversidade, o que era ser humano, o que era liderança de verdade. Né? Então, assim, não só a inclusão como, né, o que a gente conhece, mas liderar. E você ser um líder é parte do princípio de você respeitar as pessoas, você respeitar o tempo das pessoas, você respeitar que cada pessoa vai fazer alguma coisa da forma que ela quiser. E para eu chegar no segundo ponto, não tem só um caminho, tem diversos caminhos. E eu nunca consegui enxergar isso, né? Eu era uma pessoa que era pouco tolerante, eu era uma pessoa que não conseguia ter essa visão de pessoas, né? E ali eu me tornei uma pessoa de pessoas, né? Então, e óbvio, depois que meu filho nasceu, tudo isso começou a ter uma transformação muito mais forte, a começar por uma liderança dentro da minha casa. Eu precisava capacitar o meu filho para o mundo. E acho que toda mãe tem essa meta, mas a minha eu tinha um adicional, um ingrediente a mais ali, que eu precisava ter certeza que meu filho ia estar preparado para viver uma vida autônoma, né? Acho que de todas as mães que eu conheço e todos os pais que eu conheço, o maior desafio é você saber que seu filho, um dia ele vai ficar sozinho, você não vai estar aqui, né? E você não dá essa responsabilidade para um irmão, para um tio, não dá, né? Essa pessoa, ela precisa ter autonomia de viver plenamente. E aí eu falei, nossa, eu tenho dentro de casa a maior oportunidade da minha vida de treinar como eu devo liderar pessoas. Hoje, meu filho está com 9 anos, hoje eu estou numa cadeira executiva de supply, liderando pessoas, e eu tenho diversos feedbacks extremamente positivos, e eu sempre, quando eu recebo um feedback positivo, seja de uma liderança, seja de um par, seja de uma pessoa que trabalha na minha equipe, sempre me vem na mente um agradecimento enorme ao universo, a Deus e ao meu filho. Sempre. Porque ele me capacitou para isso, né? E hoje ele é uma criança extremamente autônoma, mesmo com 9 anos, que eu tenho certeza que vai ter plena capacidade de viver uma vida aí tranquila, como qualquer outra pessoa. Então, esse é um pouquinho da minha história. Hoje eu já não estou mais na RG, mas... Eu acho que você trouxe na fala algumas coisas muito importantes quando a gente fala de liderança, mulher e mãe, né? Porque a gente tem algumas coisas nas organizações muito interessantes, né? Primeiro, empoderamento feminino, né? Que eu acho que a gente agora tá evoluindo isso, muito interessante. Ótimo que essa agenda tá sendo importante nas organizações. Mas quando a gente fala de mães, eu acho que as organizações estão começando a entender isso. Existe ganho de habilidade, que eu acho que uma mãe, quando se torna mãe, ela ganha 200.000 habilidades que só uma mãe consegue descrever. Não existe, só a experiência de uma mãe consegue descrever. Eu acho que você trouxe isso muito bem na sua fala. E você tem uma propriedade que eu acho que, de nós três aqui, só você tem, que é a mãe de alguém que tem uma síndrome de Down, uma síndrome que a gente não conhece. Você tem um lugar de fala que você tem muito mais poderoso. Né? Como é que foi receber a notícia, Fabi? Como é que foi receber isso? Porque você trouxe na sua fala uma coisa muito interessante. Eu era uma pessoa que não sabia lidar com uma diversidade ampla, ou seja, não sabia lidar com gente. Você provavelmente devia ser uma pessoa voltada ao resultado. Cara, faz, executa, faz aí, ponto final. Como é que foi receber a notícia, digerir isso? Porque isso foi uma jornada. Como é que foi esse momento? Assim, eu acho que o fato de eu ter escolhido uma carreira de tecnologia já diz muito sobre isso. Eu sou uma pessoa super lógica, eu sou uma pessoa de exatas, não adianta. Para mim tudo, sempre foi muito assim, né? Racional. Mas a vida não é tão racional assim, né? E aí me faltava justamente esse embasamento de falar, nem tudo precisa ser 1 mais 1 igual a 2. Não, né? Então, assim, quando eu recebi a notícia, eu nunca tive... Eu não sei nem se essa é a palavra, mas, assim, eu nunca fui uma pessoa de preconceito, eu nunca fui uma pessoa intolerante,
eu acho que não é essa a palavra, tá? Jamais. Até porque eu vim da área da saúde, eu trabalhei anos com pessoas de todas as deficiências. Não é isso. Mas uma coisa é você falar assim, ai, que lindo, seu filho tem síndrome de Down. Outra coisa é você falar assim, o meu filho tem síndrome de Down. E, de novo, não era por uma intolerância, não era por um preconceito. O meu ponto sempre foi como vai ser a vida do meu filho. Né? Então, ter um filho com qualquer deficiência, e eu falo com propriedade para síndrome de Down, mas abro aqui para todas as outras deficiências, seja um autismo, uma paralisia ou qualquer deficiência que seja, te traz para uma posição de vulnerabilidade de pensar no futuro. Né? É claro que a gente sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai ser intolerante, né, e etc. Mas a gente não está nem falando disso, porque é mãe. Mãe não tem intolerância com o filho. A gente está falando de realmente uma preocupação que é genuína. Né? Então, essa era a minha maior preocupação. E quando eu soube que havia possibilidade, eu já estava de viagem marcada para a Coreia, que era esse treinamento, e o meu marido estava também bem apreensivo, e a minha maior preocupação naquele momento não era mais a síndrome de Down. Eu já estava assim, se for síndrome de Down, que legal. Porque corria-se o risco de ser uma síndrome incompatível com a vida que eu talvez teria que tirar a criança. E aquilo não era uma opção para mim. Então, eu fiquei realmente, assim, bem transtornada. E quando eu fiquei sabendo, eu estava na Coreia, lembro que eu liguei para o meu médico, era 6 horas da manhã lá, 6 horas da tarde aqui, e ele me atendeu muito feliz a ligação. Ele me atendeu falando, tá tudo ótimo, vai fazer o enxoval do seu filho, porque eu ia sair da Coreia, ia passar por Nova York para trabalhar, e aí eu já ia aproveitar e fazer o enxoval. Ele falou, ele só tem síndrome de Down. E aquilo, eu não sei te dizer como que eu recebi isso, porque ele estava tão feliz, e no final era uma notícia feliz, né? Porque de tudo que poderia acontecer, meu filho tinha só trissomia. Né? Então, para quem não sabe, a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, né? Então, ao invés de 2 cópias, a criança tem 3 cópias do cromossomo 21. E aí eu falei, poxa, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que agradecer, porque eu pedi tanto para que meu filho tivesse saúde, e ele tem, né? Então, e aí eu liguei pro meu marido, é óbvio que ele não recebeu a notícia como eu recebi, porque ele é o pai, é diferente. Né, o sentimento era diferente, mas enfim, a gente teve um apoio da família de uma forma assim espetacular, que é bem raro de se ter. A família inteira se juntou, se uniu, a minha cunhada levou meu marido para conhecer, para entender, para estudar melhor sobre tudo isso, e assim, foi um super presente na vida de todo mundo. Foi ali, para mim foram minutos, mas pro meu marido foi 1, 2 dias. E aí a gente resolveu fazer do limão uma limonada, né? Com caipirinha, com tudo ali. Para que a gente tirasse de toda essa história o que a gente tem hoje, né? Eu devo todo o meu sucesso, eu devo tudo que eu sou e que eu tenho hoje aos meus 2 filhos, óbvio. Mas todo o aprendizado eu devo ao Gustavo, que me ensina diariamente. Então, eu acho que é isso. Vocês entendem, gente, por que eu falei que eu ia me esforçar pra não falar Gustavo, aquela coisa mais fofa da vida? Depois a gente até coloca na edição lá, ver se dá pra colocar uma fotinha do Gustavo aqui, porque ele realmente, gente, ele é fofo demais. E pegando um gancho do que a Fabiola falou, é importante dizer, né, a Fabiola hoje, ela tem uma página no Instagram que chama 21 Formas de Amor, de amar, 21 Formas de Amar, que onde ali ela contribui, compartilha a experiência dela, contribui informação, faz uma troca com outras mães, eventos que ela participa, porque é uma bandeira sim que precisa ser falada, é um assunto sim que precisa ser normal numa mesa de conversa, que precisa ser dito, vivido, experiência trocada, e como aqui a gente é um canal de experiências que contam, a gente entende o quão importante é a Fabiola trazer essa realidade da maternidade dela para nossa audiência. Então, fica aqui o convite para vocês, inclusive, entrarem lá na página 21 Formas de Amar, se tornar seguidor da Fabiola e receber mais desse conteúdo, porque é muito importante. E aí, Fá, da sua fala, você estava nesse processo de aprendizado, para assumir uma posição de liderança, recebeu essa notícia. Quando a gente fala de gravidez, né, a gente estava num podcast anterior aqui, inclusive falando, né, que a gente precisa cada vez mais conquistar o nosso lugar de fala enquanto mulher, né? Evoluímos, temos evoluído, mas a gente ainda tem um longo caminho para trilhar, né? A gente entende isso, né? Quando uma mulher chega hoje na empresa
e fala, estou grávida, a própria... É incrível, e eu falo isso com propriedade, porque recentemente, né, nós somos mães aqui, mas recentemente... passo antes, né, como eu vou falar na empresa. Não, então, é isso que eu ia falar. Recentemente eu estive grávida, minha filha tá com 1 ano e 8 meses, e o preconceito é inacreditável, mas o preconceito começa em nós. O preconceito começa em nós, porque eu rodeei pra falar com o meu chefe. Mas tá, por isso que eu trouxe aqui que a minha família acolheu muito. Porque o preconceito começa em casa, é qualquer coisa. Exato. E assim, eu nunca me coloquei nessa posição da vítima do feminismo, ou sou vítima por ser mulher. Eu reconheço que isso existe, a gente vê que isso existe. Eu não consigo me enxergar nessa posição porque eu não me sinto desprivilegiada ou diminuída em qualquer sentido por ser mulher, mas a gente sabe que isso existe muito. E você fala, exatamente. Se eu não me sinto assim, por quê? Exato. E infelizmente, né, enfim, muito nasce da gente, né? E eu tive um acolhimento, porque, de novo, a trava era na minha cabeça, eu fiquei rodeando dias, não vou falar hoje. Aí não vou falar, não. Aí eu ia falar, aí começava a falar da agenda, né? O chefe compartilhando, não, porque mês tal a gente vai fazer isso, não, porque daqui 3 meses a gente vai fazer isso. Vou estar de licença. Meu Deus, como é que eu vou falar? E aí o medo era meu, né? A apreensão era minha. E aí eu fui muito bem acolhida, eu sou muito grata hoje da empresa que eu tô, porque eu vivi uma experiência excepcional durante a minha gestação e durante a minha licença, fui muito respeitada, enfim. Então a gravidez por si só já causa esse... Meu Deus, eu sou mulher, né? Em algum momento eu preciso não ser a profissional tão dedicada como eu era. Só que aí você recebe essa notícia e você precisa desse acolhimento e psicologicamente você estava ali disseminando essa informação e como é que vai ser agora, vou voltar para o Brasil, como é que eu falo para as pessoas, não falo para as pessoas vão comentar sobre isso. E enquanto canal, né, que a gente fala isso de experiência, sucesso do cliente é a nossa bandeira. E a gente entende que quando o funcionário está no sucesso, ele está capacitado, então, para entregar sucesso, né? Como que foi esse sucesso ali nesse teu momento, né? Esse acolhimento de pessoas, família, né? Você já comentou, te acolheu, né? E esse acolhimento como companhia, como mundo corporativo, viver uma gestação dentro da empresa, né? Com essa realidade, como é que foi? E como é importante isso? Qual a importância que você vê nisso? Tati, eu fui tão afortunada, eu não tenho como reclamar. Entende? Eu sou só agradecimento desde o começo. Primeiro pela oportunidade de ter vivido isso num momento tão crítico da minha carreira, que foi uma virada de chave para a liderança. Porque uma coisa é você ser supervisor, que você está entre o gerente e o time. Outra coisa é você se tornar um gerente de fato. Né? Exatamente. E você assumir aquela cadeira. Então, e quando eu recebi a notícia, eu queria contar para todo mundo. Eu não sei te dizer o porquê. Mas eu não tinha medo de contar, pelo contrário, as pessoas, porque todo mundo já sabia que eu estava grávida, eu estava de 4 meses. E as pessoas falavam, você tá grávida? Eu tô grávida, meu filho tem síndrome de Down. Eu respondi assim. E era uma coisa que saía automaticamente, eu não sei. E assim, eu tive de todos os tipos de reações, de pessoas que choraram quando eu contei, a pessoa começou a chorar, e eu não sabia como reagir. Eu falava, e agora? Por que eu tô chorando? Eu faço o quê, né? O que tá acontecendo aqui? Né? E tive pessoas que receberam do tipo, mas você tá bem? Né? E vi pessoas que falaram, poxa, que sensacional essa experiência. E como você tá lidando com ela. Então eu tive de todos os tipos possíveis. A empresa em si, ela foi espetacular. Né? E assim, eu realmente não esperava, porque tem uma questão cultural muito forte e a gente tem que respeitar. Eu sempre falo, gente, não importa a nacionalidade da empresa, a origem dessa empresa, respeite e tente entender a cultura. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que a gente quer que respeite nós, né, como brasileiros, a gente precisa entender que existe uma cultura enraizada dentro da empresa. Exatamente. Que não pode beirar falta de respeito, não pode ser falta de respeito dentro da nossa cultura, eles estão no nosso país, mas existe uma cultura, né? E eu tinha realmente um medo de que isso fosse uma questão, né? Como que eles vão lidar? Apesar da minha liderança direta ela ser brasileira e tudo mais, eu tinha um receio. Mas em nenhum momento eu tive medo. Eu falei, eu vou enfrentar e vamos ver. E a empresa se colocou à inteira disposição.
peguei 4 meses de licença maternidade, e aí quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu vou pedir 6, porque eu não sei como é que vai ser, eu não sabia se meu filho ia nascer com cardiopatia, existia grande chance disso acontecer. Então, eu falei, eu vou pedir 6 meses, e eles me deram isso prontamente. Os 6 primeiros meses do meu filho, que o convênio ali, eventualmente, por algum motivo, não cobrisse 100% do tratamento, a empresa integrou 100% de um tratamento. Então, assim, cara, vocês têm Isso é incrível. Colocar um filho numa situação dessa e a empresa, eles se colocarem a essa disposição, porque não foi nada que eu pedi. A empresa chegou e falou, nós vamos fazer isso por você. Teve toda uma entrega minha para a empresa, mas aquilo só me fez entregar muito mais. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e eu não voltei em 6 meses, eu voltei antes, que eu falei, eu vou voltar antes, a empresa estava precisando de mim, eu recebi a minha carta de promoção na maternidade. Né? Eu tinha acabado de ter o meu filho, eu recebi uma foto da minha carta de promoção. Então, assim, não existe nada mais do que customer obsessed do que ser promovida numa licença maternidade. Exatamente. Né? Então, assim, eu não tenho uma experiência ruim para chegar e falar assim, a mulher e tal. Eu sei que isso existe, a gente vive isso, Exato, sim. mas a minha experiência, ela foi, assim, transformadora. Foi maravilhosa. E eu estava numa situação super difícil. Meu filho nasceu, ele foi para UTI, etc. E aí eu recebi uma carta de promoção ali naquele momento, falando assim, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Né? Então, assim, gente... E isso reverbera em você exatamente o que você falou. Essa vontade de falar, então, quando eu mais precisei, eles estavam aqui comigo. Embora não tenha dado 6 meses, agora eles precisam de mim. Eu tô capacitada e tô feliz, né? E tô engajada. E tô me sentindo pertencente, né? Porque eles te fizeram essa afirmação, que eles estavam com você. Não era simplesmente, não, a Fabíola estava aqui, ela estava entregando número, estava entregando resultado, estava entregando profit. Legal, agora vamos colocar ela de escanteio. Isso é muito importante, né? É o que a gente sempre afirma aqui, né, Dai? Se você está no sucesso, você está capacitado para entregar sucesso. Se o sucesso não está chegando lá na ponta, algum comportamento aqui precisa ser reajustado, precisa ser revisitado. E são escolas, né? Eu acho que a gente fala muito aqui sobre o que é cultura organizacional e o que é prática da cultura organizacional. Exatamente. Né? Eu acho que a gente vem de uma cultura, né, organizacional complexa, né, e que talvez com muita diversidade do que era o Brasil, né, mas que, veja, acolho, faço o melhor na sua situação do que fizeram. Isso é cultura organizacional na prática. Exatamente. Olha aqui, eu consigo fazer dessa forma. Exatamente. Né? Porque não consegue... reverbera só na Fabíola que estava ali recebendo. Reverbera na companhia. Isso dá mais tranquilidade para as mulheres falarem, opa, posso engravidar e que tá tudo bem. Não, posso engravidar, posso entregar o resultado, posso fazer acontecer, posso não mostrar. Não muda. E por mais que fosse uma cultura drivada por resultados, drivada por muito resultado, mas existia uma coisa ali que, cara, dá pra fazer, né? Mas eu acho que muito do preconceito, muito de qualquer coisa vem, primeiro de pessoas, né, gente? Vamos combinar que uma empresa, ela tem realmente uma cultura enraizada, mas ela é feita de pessoas. Exatamente. Então, o quanto essas pessoas estão dispostas a fazer o diferente. A prática. E muito do que elas conhecem também. Então, assim, o meu caso, até aquele momento, foi o primeiro caso conhecido da empresa. Depois do meu caso, diversos outros apareceram. E não porque vieram depois, mas porque as pessoas tinham receio de trazer à tona. Então, tinham pessoas dentro da empresa que tinham filhos com autismo, que não tinham cobertura, por exemplo, de um convênio para as terapias, e que elas não traziam isso. Elas eram pessoas que ficavam super intimidadas, se sentiam desacolhidas, mas não porque a empresa não acolhia, porque a pessoa ela tinha realmente um receio de falar, eu não posso falar isso aqui. Exato. Porque vai aumentar a sinistralidade do plano, porque a empresa pode me enxergar como uma pessoa que tem um problema dentro de casa e eventualmente não pode entregar um resultado. E aí aquilo, é o que você falou, Tati, se refletiu de uma forma completamente diferente. As pessoas começaram a trazer essas questões para dentro da empresa, do tipo, opa, eu tenho uma porta de abertura aqui, porque no final, onde a gente trabalha, é onde a gente mais passa tempo da nossa vida. Sim, com certeza.
né? Então, assim, hoje eu não vivo sem o meu trabalho, eu sou extremamente feliz fazendo o que eu faço, trabalhando onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. É a minha entrega, é a minha realização, mas eu não consigo deixar a minha casa lá, meus filhos doentes, e é uma coisa só. Exato. É uma coisa só, né? Então, tem que fazer parte. E essa agenda se conecta muito com o que a gente está vendo no mercado, que fala sobre segurança psicológica. E segurança psicológica não é sobre um puff, não é sobre ter ping-pong, Pimbolim. não é pimbolim, não é ter a liberação da cerveja, não é sobre isso. É sobre você conectar os seus problemas e ter como falar sobre eles e ter suporte. Cara, olha só, meu plano de saúde dá suporte para isso. Entende? Por quê? Porque eu te libero a agenda psíquica para que você resolva aquilo. Isso é segurança psicológica. É colocar o elefante na sala e tá tudo bem. E você trabalha muito mais tranquilo. É lógico. Você entrega um resultado muito melhor. Porque você tem o suporte daquilo, entende? E aí a cultura organizacional na prática, que a gente tanto fala. Exatamente. Né? Isso é segurança psicológica. Exato. Né? É você deixar a pessoa tranquila, porque contou-se muito a história, nós crescemos na carreira entendendo que nós tínhamos que deixar o nosso CPF para a porta fora. E entrar e vestir uma camisa de CNPJ. Quantas e quantas vezes a gente teve que trabalhar exatamente como você falou, a gente mesmo, escondendo as nossas próprias dores, trabalhando com dor, trabalhando com... Inclusive, você tem uma história, né, da sua endometriose, né? Trabalhando com dor. Porque, não, eu não posso falar, porque eu não posso perder o emprego. Porque a gente foi, de uma maneira errônea, mas a gente foi doutrinado dessa forma. Né? E graças a Deus que hoje em dia a gente tem se abastecido muito mais de conteúdo, a gente tem se abastecido muito mais de lindas histórias como a sua e tem aberto a nossa mente, tipo, não precisa ser assim. Não tem por que ser assim e tá tudo bem. Ainda da minha gestação, eu tive esse episódio que eu me enrolei muito para falar que eu tava grávida porque, meu Deus, eu preciso achar a melhor situação, o melhor momento. Gente, não tinha o melhor momento. Qualquer hora era o melhor momento para anunciar uma gravidez. Qualquer hora. Tem de errado. Só que, de novo, a trava estava em mim, né? E teve um momento, daí passei toda a gravidez, e daí eu vi que era uma trava minha, e eu fui muito bem recebida, a notícia foi muito alegre, foi muito feliz, e passou a minha licença maternidade, que foi excepcional. Naquele momento, com a Mari no colo, já contei essa história aqui, né? Mas é importante lembrar. Eu já estava com a Mari no colo e eu estava já retornando para o trabalho, acho que no primeiro mês, primeiros dias, né? Só que eu estava amamentando. E até hoje, né? Quem amamenta, né? É o momento seu e do teu filho ali que nada atrapalha. Eu brinco. Hoje em dia, 2 anos, né? Hoje eu já atendo o celular com ela no peito. Mas no comecinho ainda já virou rotina. Já virou rotina. Tava naquela construção de relacionamento e tudo mais. Meu chefe ligou. Eu lembro da palpitação, que eu falei, eu não vou atender, eu não posso atender, eu tô aqui no meu momento, eu não posso atender. Te juro, gente, com lágrima no olho, Fá, eu não atendi a ligação. Peguei o celular, mandei uma mensagem, como se fosse um negócio assim, eu tava me sentindo... Extraordinário, né? Tô roubando o banco agora e não posso falar com você. Eu mandei uma mensagem. E eu tava na poltrona de casa amamentando. Eu só peguei o celular e falei, estou amamentando, te ligo quando puder. Falei, nossa, que ousadia minha. Te ligo quando puder. Eu comecei a chorar. O Gustavo chegou e falou, o que aconteceu? Falei, eu acabei de falar pro chefe que eu não vou atender ele, porque eu tô amamentando. E pra mim, aquilo... Cara, eu tava, mano, eu consegui. Eu não estava debaixo de um julgo. Sabe? Eu não estava ali pela empresa. Qual foi a reação? O problema era eu. Por quê? Porque a minha cabeça estava travada. Porque a gente tem esse mecanismo de defesa do tipo, eu sou mulher, eu sou grávida, não tô ali equiparado com a galera, não tô lá vivendo o negócio. Só que às vezes muito das questões somos nós. A gente não teve referência, né? Exatamente. Então, assim, a nossa referência era o quê? Primeiro que a minha referência, acredito que a de vocês eram grandes homens executivos, mulheres em casa. Exatamente. Não tinha internet. Vamos lá, né? Porque a internet é recente, gente. Ninguém aqui... Sim, gente, a gente é nessa época. Mas não tinha. Então, assim, qual era a nossa referência? O universo que a gente vivia. Né? E o universo que a gente vivia era esse, homens executivos, mulheres em casa. E aí, quando a gente chega na situação, eu lembro até hoje, quando eu tive meu filho chorou de madrugada, eu entrei em desespero. E eu sei que parece super alienação,
Mas a gente está falando de 9 anos atrás, onde você não tinha toda essa disseminação de maternidade, das dores da maternidade. A maternidade era um comercial de margarina. De margarina, sim. Né? Então, assim, não era isso. Aí você olha e fala, cara, agora é a realidade. Então, eu acho que esses adolescentes, né, que estão crescendo agora, tirando todo o excesso de redes, etc., mas o acesso às informações e também tirando todas as fake news, etc., eles conseguem ter um pouco mais de visibilidade da realidade. Então, por isso que eu acho que um canal como esse, falar sobre isso, é extremamente importante, porque você prepara muito mais as pessoas e você dá uma referência de realidade, de falar assim, olha, para você ser um executivo, para você ser um presidente ou uma presidente... Você não tem que abdicar da sua vida. Você não tem que abdicar da sua vida. Você vai ter problema, sim, né? Sim. Você vai ter um monte de problema na sua vida. E tá tudo bem, todo mundo tem isso, em qualquer cadeira, em qualquer situação, as pessoas têm dificuldade, né? Então, eu sempre brinco assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar com mais alta liderança ou meu 360, porque hoje eu tenho essa consciência de que qualquer pessoa que esteja numa cadeira acima da minha, ela tem tantos problemas ou mais do que eu. Exatamente. E que no É um ser humano. é um ser humano. Exatamente. E o muito bacana é você pegar a sua dor, e você fez isso com uma maestria excepcional, é você pegar a sua dor e transformar em propósito, que é um que a gente conversou com a Mariana Clark. Mariana, um beijo pra você. O episódio tá no ar dessa semana, inclusive. Você transformar a dor em propósito. Existe propósito na dor, existe propósito no luto da notícia, no luto do que você está vivendo naquele momento ali pela tua dor de fato, que é o que aconteceu na empresa. Tinha muita gente que se sentiu livre, liberta, pro episódio que aconteceu com você. De novo, a experiência conta e conecta. Exato. Eu acho que é muito isso. Porque um abre a porta, o outro vai lá e fala, olha, posso também. Deixa eu ir também. Exatamente. A gente acabou de falar, né? A gente cria uma cultura sensacional, né? Cria uma sinergia muito mais conectada, ligada. Porque, de novo, no período que eu engravidei, mais 4 pessoas na empresa engravidaram. E é um negócio muito louco que naquele período, era água, que naquele período, as pessoas já falaram assim, Tati, preciso te contar um negócio. Ai, vamos lá tomar. Então, eu tô grávida, como é que você contou? É um negócio... E foi demais, foi sensacional. Eu bloqueia na nossa cabeça. Então, reafirmando o que você acabou de falar, é muito importante a gente usar hoje o nosso poder de voz, porque sim, a gente tem um poder. Ah, não, mas eu tenho 500 seguidores. Sim, você é uma voz ali nos seus 500 seguidores, você é uma voz na tua família, Muito. Você é uma voz no teu Você tem meio. responsabilidade pelo que você faz. Exatamente. Positivo ou negativo. Exatamente. Então, aconteceu com você, ressignificou o que até então era dor, criou um propósito, compartilha, alcançou uma pessoa, é sucesso. Né? É muito importante, de fato, extraindo fake news, extraindo excesso de tela, mas usar as redes sociais, usar o alcance que a gente tem hoje, por mínimo que seja, mas a gente fazer essa corrente do bem ali para alavancar profissionalmente falando, alavancar na maternidade, alavancar na vida como marido e mulher, qualquer coisa. É muito importante, né? A gente conseguir entregar boas experiências por isso. E esse canal nasceu para isso. Minha audiência querida. Aí, vamos lá. A Fabi se tornou gerente, mãe, ganhou 2 habilidades aí, ó, né? Que virou mãe. E Ganhou 200 habilidades, porque você cozinha, você dá de comida, entendeu? Você atende a reunião, é tudo junto, misturado, né? Porque mãe ganha várias habilidades. Virou líder, ganhou gestão de time, né? Aí, mulher, gestão de time, mãe. Dali pra frente, como foi impactar outras vidas? Eu de novo, né, eu deixo meio que a vida me levar, assim, né, eu sou muito movida pela minha parte profissional, então, assim, minha família é minha base, é o meu porto seguro, é para onde eu sei que eu posso voltar sempre e eu vou ter o meu conforto ali. Mas a minha vida profissional, ela para mim é tudo, né, então, assim, eu não vivo sem. E talvez até por isso eu me doe tanto, porque eu tenho aquele medo de ficar sem, porque eu sei que ela vai me fazer falta. Né? E
de novo, é exatamente o que você falou, Tati, não é o profissional pelo profissional, é o profissional pelo propósito. Exato. Né? Então, assim, hoje eu estou num lugar onde eu consigo levar o meu propósito. Então, hoje, além da minha posição ali, né, de executiva de supply, etc., eu estou muito conectada com o pilar de inclusão. Então, eu sou líder de pilar de inclusão dentro da empresa e eu sou a pessoa que tem completa liberdade de, dentro de uma reunião, abrir um microfone e falar sobre inclusão, falar sobre pessoas, falar sobre deficiência. Com propriedade de causa. De como trazer isso para dentro da empresa, de como preparar um futuro melhor para que meu filho também tenha essa oportunidade lá na frente, não só o meu, mas como de todo mundo. Então, isso, para mim, hoje é o que me sustenta, né? De ter esse benefício, né? De estar numa posição hoje que me beneficie abrir portas. De influência. Não só de influência, mas de tomada de decisão. Então, assim, eu sei, hoje eu não tenho vergonha de falar isso, mas quando eu olho para o passado, eu falo, cara, como eu evoluí. Vocês me conheceram nessa época, eu tive até hoje 1 ou 2 mulheres no meu time. Eu era essa pessoa que tinha o próprio preconceito. Eu falava, eu vou contratar mulher, mas mulher tira licença maternidade, mas eu tive filho. E eu pensava, Muda, né? Muda completamente. Eu também tinha esse pensamento, mas eu mudei esse pensamento no dia que eu podia comandar. Eu contava, na empresa atual que eu trabalho, numa reunião, uma vez eu contei isso e vi 200 pessoas com o olho desse tamanho em cima de mim. Porque eu falei assim, eu não contratava mulher. Como assim? É isso. E eu falei, calma, eu não contratava mulher, porque no ambiente que eu trabalhava, eu não tinha push ainda para defender. O dia que eu sentei numa cadeira e eu falava assim, eu vou contratar porque eu vou bancar, ou seja, eu tinha um cargo que eu podia sustentar, porque ninguém ia poder falar, você não vai contratar ou você não vai conseguir, eu conseguia contratar a mulher, porque se ela chorasse, eu ia sustentar, porque eu podia fazer isso, eu sabia o poder, eu podia influenciar, eu podia deliberar, eu podia evoluir ela, eu podia ajudar. Cara, aqui não tá bom, você vai fazer dessa forma, olha, acho que você tem que fazer isso. O dia que eu pude sustentar, eu pude contratar. O que é muito importante, o que é muito Mas eu vi importante todo também... mundo olhando assim... De julgamento absurdo. Como que você, como mulher, você briga por isso? Mas é isso. Hoje, meu time, ele é majoritariamente feminino, em todas as cadeiras. Eu tenho desde gerente sênior no time feminino, até, eu não tenho estagiário, mas eu tenho assistente, analista, enfim. Cara, isso é incrível, né? E você olhar e falar assim, não é só mulher que chora. Exato. Já teve homem no meu time e chorou. E tá tudo bem, gente. Chorar não é um sinal de fraqueza, ponto. Já começa por aí. Exato. Aliás, a psicologia diz que é um sinal de fortaleza. Ai, que ótimo, adoro. É verdade, a psicologia diz isso, né? Tá lá, gente. É libertador, sabe? Eu aprendi isso recentemente, hashtag, gente, olha só. Aí você fala, cara, por que não? Ah, mas mulher tira licença maternidade. Que bom! A gente tá precisando realmente, né? Porque popula o mundo. Deixa eu contar pra vocês, pessoal. Olha só. A taxa de natalidade no mundo inteiro, né? Então o mundo está ficando mais velho. A gente precisa realmente disso. Exato. Então a gente começa a pensar, você fala assim, nossa, como eu evoluí. Aí eu volto na minha primeira fala. Eu não sou mais aquela pessoa de 15, 17 anos atrás. Que ótimo. E não tenho vergonha de falar quem eu fui. Porque eu acho que é também o que drive lá na frente, né? De falar assim, mas se você sempre foi assim, não, eu evoluí. Exatamente. E eu tô todos os dias evoluindo. E eu quero pegar exatamente esse viés, o Fá, porque eu acredito quão é importante, e eu que conheço, né, um pouquinho da história da Fabíola desde lá de trás, eu quero que você conte também essa sua história desde lá do começo, porque sim, a Fabíola evoluiu, mas a Fabíola que sempre teve um propósito, uma paixão por carreira, uma certeza de onde ela queria chegar, isso eu sei que ela tá aí. Isso eu sei que você nunca perdeu, né? Você nunca permitiu distrações ao longo da tua jornada, permitiu evoluções, e o que ficou é o que você escolheu, que tinha que ficar, porque era importante para você, porque aquilo ali definiu o teu propósito, né? Então, eu sei, você veio do interior, eu gosto muito de levantar essa bandeira aqui também, eu já contei da minha história algumas vezes, e eu acho importante você ressaltar isso também. Quando a gente chega numa cidade grande, com a nossa cabeça de interior, a gente se depara com uma outra realidade completamente diferente, né? E aí a gente se coloca na posição
que era... Nem era tão interior assim. Exatamente. A gente tá falando, gente, de menos de 200 quilômetros. Só que é uma realidade completamente diferente, né? Na nossa época era pior. Era pior. Hoje eu vejo, eu tô saindo hoje daqui, eu tô indo pra Taubaté, mas meus amigos de lá, eles estão o tempo todo em São Paulo. É outra cabeça. Mas lá atrás, não. Não era. E aí, quem éramos nós, né? Eu sei que a sua história é essa, né? A nossa história se cruza. Você veio do interior, o acesso à educação que a gente tinha, nós fomos formadas por uma faculdade popular e que muita gente tarja, muita pessoa carimba, né? Não é uma USP, não é uma PUC, não é uma Mackenzie, não se formou em São Paulo, então a gente já vinha ali um pouco segregada, né? E só que você também executou isso de uma maestria, você não teve vergonha disso, você nunca teve vergonha disso, você chegou em São Paulo, você descobriu as oportunidades de São Paulo, você se permitiu viver aquele momento, e é isso que eu gostaria que você contasse, né? Porque é importante que a nossa audiência entenda que é uma limitação que não precisa existir mais, né? Que desde que você tenha acesso à educação, seja ela qual for, mas quem dita ali o teu estudo é você mesmo e não a faculdade. O importante também é, óbvio, não deixar de estudar e deixar de acreditar no teu propósito. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Tati, assim, é tudo isso que você falou, né? Então, assim, eu vim do interior com diversas questões aí, né, de machismo e etc e tal, e machismo estrutural. E eu tinha uma questão da língua, eu não falava inglês, eu nunca tive a oportunidade de estudar inglês e tudo mais, e eu acho que também o inglês não era uma coisa assim, não, você vai estudar inglês porque isso vai fazer diferença na sua vida e etc e tal. Então, assim, tinha todas as questões, né? Mulher do interior, totalmente ingênua em vários aspectos. Jovem, você tinha 21, 22 anos? Quando eu vim pra São Paulo, a gente não precisa falar de idade, viu? Pra que contar idade? Era jovem, sim. Que eu acho desnecessário. A galera vai fazer conta, né? A galera vai fazer conta. A gente não pode falar. E, enfim, e aí quando eu entrei como estagiária na LG, e aí eu lembro até hoje, foi muito engraçado, eu vi 2 coreanos vindo conversando em coreano. E aí quando eles estavam conversando em coreano, eu travei. Eu nunca tinha visto uma pessoa na minha frente falando outra língua. Aquilo pra mim foi tão... Gente, aconteceu isso comigo também. Eu bloqueei porque eu só tinha visto na TV. E eu falei, gente, ele fala outra língua. Não, e aí você fica com aquele sentimento de meu, cheguei no ápice da minha carreira, você não é cheguei no ápice, tem gringo na minha frente. Nossa, eu fiquei... E o gringo não era nem inglês, era... Era, mas eu achava aquilo muito incrível. E aquilo me despertou uma vontade de viver tudo aquilo, de falar, meu Deus, eu era muito deslumbrada com tudo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu entrei no escritório em São Paulo, eu me achava tanto, que eu falava, eu não sou uma executiva. Eu tô trabalhando e morando em São Paulo. É a mochila de rodinha. Não, maravilhoso. Andava na rua. Era um sonho de todo mundo ter a mochila de rodinha. Qual que é o teu próximo passo de carreira? Ter uma mochila de rodinha? Mochila de rodinha com o notebook. Com o notebook. Porque até então e bordado o nome da empresa. Não era qualquer mochila de rodinha, era bordado o nome da empresa. Isso. Porque até então, o notebook, ele fazia parte de um grupo seleto da empresa. Exatamente. Então, assim, não era qualquer pessoa que tinha um... Não, era muito seleto. Pessoal, olha só, a gente não tá falando de idade, mas é que no passado, a gente usava desktop. Pesquisa aí, dá um Google, desktop. Dá um Google pra vocês entenderem o que é isso. E tinha uma segregação, inclusive, né? Então, quem tem o laptop... Era um sinal de status. Era um sinal de status. Quem tem o computador fixo de mesa. E aí, eu tava super feliz com o meu computador fixo de mesa. Tava tudo bem, porque eu tava em São Paulo, dentro de um prédio, num shopping. Eu achava aquilo incrível. Eu também. Não, sério, eu contava pra todo mundo. E assim, eu vinha feliz. Não, e quando você descia do elevador, a porta abria com sua... Com a Iris. Era incrível. Imagina, eu conto isso até hoje, inclusive pra minha família inteira. Gente, quando eu cheguei,
A porta abriu, Caíris. Era isso. É verdade. Então, Pô, mas era isso muito era mega sucesso. tecnológico, tá? Era mega Como assim? tecnológico na época. Imagina, não era eficiente nem inclusivo, mas... Não, Mas, ó, gente, olha que eu vou lembrar agora. Pronto, virou assunto das Fifi. Mas Grazi Massafera passando a tecnologia. Passando a tecnologia. Logo, fantástico, logo verdade. depois que ela saiu do Big Brother, ela foi Foi gravar. ela foi gravar para contar a alta tecnologia que só existia até então na LG, que era abrir a porta com a íris do olho. Exatamente isso. E quase que ela não consegue, né? Porque ela era baixinha. Ela era baixinha, lembra? A gente Mas você viveu conseguia isso, ela gente. Não, era pouco inclusivo, né? Por isso que eu falo, hoje, com o meu olhar, eu já olho pra isso e falo, não faz muito sentido. Lá atrás era maravilhoso. É. Era maravilhoso também. Imagina a gente chegando contando em Taubaté isso. Nossa, você tá mentindo. Incrível. Essa menina tá deslumbrada. Tá vivendo em outro país. Enfim, e aí foram diversas primeiras experiências, né? Então, a primeira experiência de ver uma pessoa falando outra língua na minha frente, a primeira experiência de estar em São Paulo a trabalho, a primeira experiência de pegar um avião. Até então, eu só tinha andado de avião quando eu era bebê no Sul. E aí, eu lembro até hoje que meu chefe na época falou assim, vamos pra Manaus, você precisa ir pra Manaus comigo. Eu não sabia como me comportar no aeroporto, eu não sabia, né? Então, assim, minha primeira experiência de andar de avião, e aí o dia que me colocaram numa sala com 11 pessoas falando em coreano e eu não falava inglês, e ali eu comecei a arranhar alguma coisa e me desenvolver, e hoje que é meu marido, né, foi a pessoa que mais me ajudou ali, que era o meu tradutor, coitado, ele sofreu comigo. Então, assim, foram muitas primeiras experiências, mas foi a minha abertura de porta. Eu estava assistindo a gravação de vocês anterior, e aí a entrevistada falou, né? Ela falou assim, o que eu tento tirar é tudo que eu tive de oportunidade, eu tento devolver de alguma forma. E é exatamente, a hora que ela falou aquilo, eu me identifiquei naquela fala, porque eu falei, é exatamente isso. Então, assim, eu fui a pessoa que não tinha experiência, que não tinha inglês, que sou mulher, que vim do interior. Eu tinha todas as questões de preconceito de uma faculdade sem nome, tudo. E as portas foram abertas para mim para que eu mostrasse a minha capacidade, a minha competência, a Fabiola como ela é, e não o meu currículo, né? E ali eu fui oportunizada em todas as situações para chegar onde eu tô hoje. Exatamente isso que eu faço. Eu sou intencional hoje nas minhas escolhas. Isso é incrível. Né? Então, assim, eu sou intencional e aonde eu posso, eu flexibilizo. Então, hoje a gente sabe que contratar uma pessoa preta que fala inglês é praticamente impossível. É muito difícil. Pelo ponto de partida, eu e meu marido, a gente tem um amigo que é preto, que morou e nasceu e viveu na comunidade, e que hoje ele está muito bem, graças a Deus, casado, com filho, com uma carreira de sucesso, mas que teve muito menos oportunidades do que a gente. E aí ele uma vez explicou pra gente, e assim, isso vai ficar gravado na minha memória, que ele falou assim, quando a gente fala que os pontos de partida são iguais, eles não são. Quando a gente fala de igualdade não pode existir, tem que existir equidade. Porque os pontos de partida são completamente diferentes. Né? Então, assim, eu não posso competir com você de igual para igual numa vaga, a começar pela sua aparência. Exato. E, infelizmente, isso tem toda a verdade. É verdade. Né? E aí, eu comecei a pensar que, assim, hoje a empresa que eu tô, o inglês, ele é extremamente importante, porque você tá o dia inteiro inserido naquele universo, mas toda vez que eu posso, eu flexibilizo, principalmente se são vagas afirmativas para mulheres, para pessoas pretas, para pessoas com deficiência, porque no final do dia são pessoas que ainda, e eu espero que essa realidade mude, ela vem mudando, mas que ainda elas têm mais dificuldade de ter oportunidades de se desenvolver. E querendo ou não, você precisa dessa oportunidade, dessa porta de entrada para você se desenvolver. Né? Então, hoje 5% da população no Brasil fala inglês. Exato. E 1% é fluente. Esse 1% ele já está muito bem empregado. Exato. Né? E sendo disputado, digamos muito, assim, né? É verdade, muito. Por que a gente não tenta ampliar? Se a gente está nessa posição de abertura de portas, por que a gente não tenta melhorar isso? A Tati e eu, a gente faz parte de um projeto social que vai buscar na periferia jovens de vulnerabilidade, né? Para tentar colocar no mercado de trabalho tecnológico
jovens, né? E é exatamente isso. É como é que a gente flexibiliza isso? Como é que a gente coloca essa galera, né? E tentando trabalhar os Como é que a skills. gente incentiva, Como é que né? a gente incentiva e como é que a gente trabalha skills que não estão na escola? Como é que eu trabalho a conversa? Porque eles não sabem conversar, né? Assim, eles não têm o traquejo, se portar, porque eles não têm a vivência, né? E lá tem um lema que é fantástico, assim, porque eles não vão ter as melhores escolas, eles não vão ter as melhores oportunidades, mas ali eles têm um lema lá Não que é ter os muito, melhores contatos. muito interessante, que eles falam assim, o CEP não te define. E é muito sobre isso. O CEP não te define. E aí, é assim, eu te ouvindo falar como é que a gente coloca líderes como você numa cadeia de grande potência, porque a gente precisa de muitas lideranças como você para que essas pessoas que a gente tem no projeto, que o CEP não define, em conversas, né? Como é que a gente catalisa isso de uma forma que funcione? Mas as empresas estão olhando, né, para isso. Elas não são todas. Não são todas. As grandes empresas estão olhando para isso. E pessoas, né, assim, os voluntários que tem, né, nesse projeto, tem muita gente de empresas grandes, né? A gente tá lá para fazer esses movimentos, né? Pequenininho, somos formigas ainda, obviamente. Mas a formiga, ela vai, né? Anda. Dê uma olhada nos formigueiros, que eles são extremamente organizados, eles vão lá, né? Vai crescendo. Mas para poder ter essa potência. Porque cada vez mais esse ecossistema tem que crescer e a gente dá a oportunidade. Mas a gente precisa de líderes com essa cabeça. E tem que partir de qualquer lugar. Porque assim, as pessoas podem falar assim, mas também não adianta contratar pessoa com deficiência só para um plano operacional. Adianta, porque você vai dando ferramentas. Também de baixo e todo mundo começa, né? Você tem que ter um plano de partida. Sim, exatamente. Se você consegue oportunizar uma porta de entrada que seja numa operação, não tem nada de errado nisso. Não. Ninguém é diminuído por isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Toda empresa precisa de todas as cadeiras. Né? E todo mundo que está lá em cima, em algum momento, esteve também na primeira cadeira. Se todo mundo começar a ser presidente, quem é que vai colocar o primeiro tijolo, pessoal? Olha só, um prédio, aquele bonito, aquele arranha-céu lindo que a gente vê, com espelho, ele começou com o primeiro tijolinho. E eu escuto muito isso, né? Do tipo, mas e é fácil ficar contratando só em operação, só em cadeira de estágio. Não é fácil. Ainda assim, não é fácil. Não é. Né? Não é fácil e que bom que a gente tem pessoas fazendo isso. Né? Então, assim, hoje o meu propósito principal e o meu customer experience é sempre esse. Né? Então, eu leio muito os meus clientes. Hoje, meus clientes, eles são muito mais clientes internos, né? Mas não importa qual é o tipo do cliente, eu sempre leio os meus clientes nessa perspectiva. A gente não sabe a dor do outro, a gente não entende o que a outra pessoa está passando e como que eu, na minha cadeira de privilégio, consigo oportunizar e ser intencional nas minhas escolhas para que a gente consiga mudar esse ambiente. Né? E a gente sabe que tudo isso, né, a gente está conectando vida pessoal com profissional e etc., mas a diversidade dentro da empresa ela faz completa diferença para a experiência do nosso consumidor. Sim, exatamente. Porque são essas pessoas que estão ali dentro, que têm uma leitura completamente diferente da nossa e que têm ideias fora da caixa. Vai você ter um insight para entregar um produto diferenciado na vai ponta. Conseguir saber o que o consumidor quer, porque a gente não tem só um consumidor, ainda mais o varejo. O varejo tem consumidor enorme, né? Que muda o tempo inteiro. Exatamente. Né? Exato. Todo mundo é consumidor. Meu filho é um consumidor. Mas será que todo mundo está preocupado em saber o que ele precisa? Né? Qual é o tipo de acessibilidade que ele precisa quando ele entra num estabelecimento? Não, mas ele não precisa. Sim, ele precisa. E as empresas estão se preocupando hoje mais com isso. Algumas menos, né? Que são aquelas que a gente fala assim, já não me importa, eu não vou mais lá. Sim. Então, hoje eu faço as minhas escolhas muito por isso. E aquelas mais que você fala assim, eu faço questão de voltar aqui muitas vezes, porque todo mundo aqui é bem-vindo. E eu quero estar num lugar que todo mundo é bem-vindo. Né? Então, eu faço isso dentro da empresa que eu trabalho hoje. Eu quero que todo mundo que está lá dentro e todos os nossos clientes entendam que todo mundo é bem-vindo. Né? Não importa qualquer tipo de diferença, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma, não importa. Que é o grande case da Disney, né? Que é o grande case da Disney. E é a coisa mais sensacional. Que é o grande case que todo mundo levanta, né? Por que a Disney é Disney? Porque todo mundo se sente bem-vindo. Exato.
lá. E lá é incrível mesmo. É esse sentimento. Você olha e você fala assim, eu sou bem-vindo. Meu filho é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Por quê? Porque tá tudo adequado para É. cada tipo de pessoa, né? Porque cada tipo de pessoa é estrategicamente pensada para ser bem recebida, né? Para ter esse A sentimento. gente não precisa nem da Disney, tá? Eu trago minha experiência aqui. Parque da Mônica. Eles têm equipes especializadas pensando em cada consumidor que entra no parque. Eu fui com meu filho no Parque da Mônica. Eu vou trazer aqui essa experiência porque é muito incrível. Eu fui com meu filho no Parque da Mônica. Ele era menor, a Sarah era pequenininha. Ela tinha 2 anos. E quando eu cheguei no parque, eles falaram, pode ir numa salinha aqui do lado? Eu falei, como assim, né? E aí eu fui naquela salinha ali do lado, e aí tinha uma moça com uma ficha, ela falou assim, eu preciso saber do seu filho se ele tem alguma restrição para algum brinquedo. Falou assim, ele fez o exame da atlanta axial? Eu falei, oi? Ele fez o exame da atlanta axial? Aquele da cervical. As pessoas com síndrome de Down, normalmente, né, é muito comum que elas tenham um relaxamento das ligações, dos ligamentos, né, toda questão ligamentar deles, né. E aí, uma frouxidão ligamentar, estava subindo o nome da minha cabeça, uma frouxidão ligamentar. O que pode trazer algumas complicações em determinados brinquedos e tudo mais. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente quando eles são menores. Né? Então, meu filho fez ecoterapia, por exemplo. Ele não podia fazer ecoterapia enquanto não tivesse o exame. Mas são coisas muito específicas, de uma cadeia muito específica de Você pessoas. sabia o que era o exame? O seu oi foi do tipo, você tá me perguntando Eu isso? sabia, porque meu filho já tinha feito, obviamente, né? Todas as crianças com síndrome de Down têm um protocolo de exames que precisam ser feitos. Nem todas fazem por questão de acesso. Isso é muito importante, tá? É muito segregado realmente. As pessoas que dependem de SUS, infelizmente, não têm acesso a tudo isso. E a gente tem que reconhecer, né? Porque eu sei que o público também aqui é bem extenso. Mas meu filho tinha feito. A hora que ela me falou, eu falei, sim, ele fez, mas como você sabe? Ela falou, não, a gente tem um protocolo e eu sei que se seu filho não tiver esse exame, infelizmente, eu não vou poder liberá-lo para todos os brinquedos, porque ele pode ter algumas complicações. E para ele vai ser ruim. A experiência não vai ser boa. Que incrível. Ela não estava preocupada, ou ela poderia até estar, mas não foi isso que ela externalizou. Ela não estava preocupada com o problema que o parque poderia ter. Ela falou, opa, seu filho pode ter uma experiência ruim, você pode ter uma experiência ruim. Eu preciso entender o que seu filho precisa. E aí eu falei, não, tá tudo bem, ele tem o exame, tá tudo certo, ele não tem nenhum tipo de restrição. Ela falou, então vocês são muito bem-vindos, podem brincar à vontade, e qualquer coisa que vocês precisem, a gente está inteira à disposição. Olha só. Né? Meu filho não pegou uma fila, em todos os brinquedos ele entrou pela saída, que, né, tem uma questão de restrição de ficar muito tempo em pé, ele se cansa muito rápido e etc. Sim. Então, a gente tem todo um preparo. E o parque estava inteiramente preparado para aquilo, com pessoas preparadas para falar com você. Falei, gente, que experiência incrível. Entendeu? Então, você não precisa da Disney. A gente tem experiência internacional no Brasil. Entendeu? Então, isso é estar preparado. E isso é sucesso. E você fez Você está falando do Parque da Mônica, e eu estou fazendo a correlação, obviamente, com toda a história do Maurício de Souza, né? E tudo que tem nos gibis, né? E todo o contar de história dele. Então, assim, ele tem possivelmente todo esse impacto dentro do parque, porque toda a trajetória dele é convivências disso, né? E eu tenho uma pergunta para te fazer, Fábio. Você está inserida, né? Você convive muito porque você tem dentro de casa. Como é que qual a dica que você dá para as pessoas, né? Porque hoje a gente tem um mundo muito extremista, né? As pessoas têm muito medo de perguntar, as pessoas têm muito receio de levantar a mão e falar assim, olha só, sou vulnerável aqui, não sei, né? Porque as pessoas têm medo do julgamento, qual que é a dica que você dá para as pessoas que não têm a convivência, não sabem, né? E não é só com a síndrome de Down, mas com qualquer coisa, né? Com qualquer outra, né? Às vezes, esses dias a gente teve, né, Tati, com a Mari aqui, a gente falou sobre burnout, não foi? Da Mari. E a gente falou assim, sobre a doença, ela falou assim, burnout não é uma doença, é uma síndrome, né? Porque a gente não conhece todas as terminologias, né?
Mas qual que é a dica que você dá para as pessoas, né, para sair desse extremismo, assim, desse medo de aprender? Porque eu acho que a gente precisa, para entender sobre diversidade na sua amplitude geral, a gente precisa não ter medo de aprender. Qual que é a dica que você dá para as pessoas pararem de ter medo? Pergunte. Sempre. Então, assim, a minha vivência é em síndrome de Down. Eu não sou uma pessoa com vivência em pessoas com deficiência. É claro que o universo acaba trazendo muito isso. Então, eu tenho muitas pessoas que são cadeirantes, pessoas com autismo principalmente, enfim. No universo da neurodiversidade, eu estou muito mais inserida e tento trabalhar muito a questão do letramento, que é justamente isso que você falou, para que a gente não cometa gafe, mas eu também cometo gafes, tá? E eu não sou essa pessoa extremista que eu tenho um filho com síndrome de Down em casa e não suporto alguém falar alguma coisa errada. Exato. Eu já fui essa pessoa que não tinha a menor ideia do que era. Então, eu só me preocupo de falar assim, toma cuidado, porque isso daqui não é assim. Vamos por esse caminho e tal. Pode soar estranho, pode soar errado. Mas a minha dica é pergunte, e de preferência, para a pessoa naquela situação. Então, assim, eu estava numa palestra na empresa e estavam falando sobre inclusão, sobre diversidade, né? Eu sou a bandeira lá. E aí, eu estava na plateia enquanto o pessoal estava apresentando sobre pessoas pretas e eu fiz questão de perguntar qual é a diferença entre pessoas pretas e pessoas negras, porque eu não sabia como falar. Sim. Né? E aí eles me explicaram. E aí eu falei, então tudo bem, então eu posso falar pessoas pretas, não é errado. Não, jamais. Né? A pessoas negras é por uma questão de mistura de raças e etc e tal. Então, você pode falar. Eu falei, então tá, é que eu não quero ser desrespeitosa, mas jamais. E era uma pessoa preta que estava apresentando, super bem-sucedida, mulher, né? E também líder de pilar. Então, assim, pergunte, normalmente para a pessoa, que você vai ser muito bem acolhido, com respeito. Né? Eu vejo a galera, principalmente assim, o pessoal que está tentando montar um plano de inclusão e tudo mais. Não, e se a gente contratar uma pessoa com nanismo, uma pessoa assim, como que a gente vai adequar? Gente, vocês não precisam ter todo esse trabalho, todo esse estudo. Pergunta para a pessoa o que ela precisa. Exatamente. Né? A pessoa vai precisar, normalmente, uma pessoa com nanismo vai precisar de um banco para trabalhar numa bancada ali, numa estação. É muito mais simples, é muito mais tranquilo. Você não precisa de tudo isso. Exato. Então, pergunta para a pessoa. Hoje, se alguém vem falar comigo e perguntar alguma coisa do meu filho, eu olho para ele e falo, pode perguntar que ele já sabe falar. Porque muitas vezes a pessoa com síndrome de Down tem apraxia de fala, tem dificuldade para falar. Eu, com todo respeito, eu falo, meu filho tem condições de responder. E o que ele não tiver condições de responder, eu o ajudo. Mas pergunta para ele. Né? Porque eu acho que é uma questão de respeito. Eles existem. Eles existem, eles são seres humanos. Eu acho que todo mundo tem o direito de responder por si. Sim. Até que essa pessoa não consiga. E aí, se ela não conseguir, tá tudo bem. Aí a gente vai por outro caminho. Então, para mim, é sempre isso, tá? O desmistificar pergunte para a pessoa. Porque eu acho que tem muito medo. Eu acho que porque não é nem o medo de aprender sobre, é o medo de perguntar. É o medo de perguntar. É o medo de perguntar, Tati. Assim, o que eu vejo mais, assim, e eu lido muito com as pessoas, até onde, né, eu trabalho também, as pessoas têm muito medo de perguntar. E aí as pessoas têm medo de perguntar e ficam supondo. E aí quando as pessoas supõem, obviamente elas têm receio, supõem errado, aí elas cometem a gafe, ou às vezes o que acontece, as pessoas deixam a outra pessoa chateada, ou né, faz alguma coisa que não deveria fazer, e aí fica aquela situação constrangedora, porque uma não fala, a outra não fala, e fica aquela coisa que você fica assim. Uma geração introspecta, né? A gente já tá uma pessoa que, principalmente pós-pandemia, a galera se internalizou, né? Já pouco se relaciona, já pouco quer conversar, ou quer conversar com o celular, quer conversar digitando e tal. E aí, quando a pessoa, putz, quero conversar, mas aí eu tenho que me expor, eu tenho que talvez cometer uma gafe, perguntar errado. Não, deixa eu ficar aqui mesmo. Não vou perguntar. O máximo eu vou jogar no Google lá. Aí você perde a oportunidade de... Você sabe tudo. Você perde a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender. Por isso que, de novo, né? Pergunta. Essa é a melhor forma, assim. Desde o ambiente de trabalho, como você prepara. Eu tenho uma história muito legal. O cara que trabalhava na RH da empresa, ele estava fazendo uma contratação de uma vaga afirmativa de uma pessoa deficiente.
E aí ele perguntou para a pessoa, né, durante o onboarding ali da pessoa, ele perguntou o que você precisa, né, de adaptação do espaço. Falou, não, a porta passa, tal. Pode parecer uma pergunta meio boba, né, a porta passa, né, mas tem lugares que é lugar para cadeirante, mas a cadeira não passa. Meu irmão passou por isso, inclusive. Mas, enfim, e aí eu já falo. Mas ele falou assim, a única coisa que eu preciso, dado que o escritório é grande, eu consigo entrar com a minha cadeira, é que a porta do banheiro abra para fora. E aí falou, a porta do banheiro abra para fora. Porque normalmente as portas de banheiro de deficiente, quando elas abrem para dentro, eu não tenho lugar para manobrar a cadeira. Olha só. A experiência dele era tão ruim com isso, que foi a coisa que ele mais lembrou de pedir na entrevista. Olha, a porta abre para fora, porque quando eu entro com a cadeira eu não consigo manobrar. Olha só. E a porta não fecha. E aí eu não consigo usar o banheiro. Não, e a gente tem um case, gente, parece... Você acha que qualquer pessoa ali inserida no escritório ia saber responder isso? Eu falo assim, olha, tem que mudar a porta. Exatamente. Pergunta pra pessoa que usa. Não, a gente tem um case que vai até mais a fundo. Tem que ser quem realmente vive. É a dor de quem vive. É a dor de quem vive, porque não tem outra pessoa e não dá pra você supor. Não é aquela gestão do projeto que você fala, acho que. Não dá pra acho que. Tem que perguntar. E a gente tem um case recente, que a gente estava conversando sobre, de uma grande empresa, que ela entendeu que era uma empresa de dinossauro, que ela precisava ressignificar a cultura organizacional, e aí começou a falar sobre diversidade, começou a mudar a cultura da empresa, falando sobre diversidade, e começou a abrir vagas afirmativas, e era uma vaga afirmativa para mulher na produção, que era majoritariamente não, era 100% masculina, porque era uma área pesada, o produto era pesado. E aí começou toda uma divulgação interna aqui em São Paulo, a fábrica não é aqui em São Paulo, a divulgação interna sobre diversidade, inclusão, mulheres na linha de produção, vamos ter uma mulher junto com o homem. Contratou uma mulher. Não tinha banheiro feminino na produção. Não tinha É um negócio tão óbvio. Só que ninguém pensou. Porque não tinha mulher. É uma coisa assim, o meu irmão, ele passou por uma situação de saúde muito difícil em 2010. Que inclusive é uma excelente história. Ele tem um podcast. Rogério Lavieri, tá aqui um convite público para você sentar nessa cadeira. Público, olha isso. Agora foi assim, ó, tipo... A história dele, até me arrepio de lembrar, é incrível. Ele fez um podcast, eu vou compartilhar com vocês. Eu assisti. Você assistiu o podcast dele? Eu assisti, ele publicou. E assim, ele é um cara que, é um foguete. Foguete, mas enfim. E ele passou por essa situação de saúde, ele passou por um transplante, etc. E pós-transplante, ele foi, acho que a 3ª ou 4ª pessoa no Brasil a ter Guillain-Barré. Que agora também todo mundo fala muito, né? Uhum. Mas ele teve síndrome de Guillain-Barré lá atrás, em 2010, que ninguém sabia o que era. Foi super... E aí ele saiu do hospital de cadeira de rodas. E aí ele foi no supermercado. E aí eu falo pra ele que foi o que curou ele, né? Ele chegou no supermercado com a cadeira de rodas, e ele foi na fila de deficiente com a cadeira de rodas, e a cadeira de rodas não passava na fila de cadeirante. Não passava. O espaço era menor. Porque a cadeira dele era mais larga. Então, assim, e aí foi ali que ele falou assim, eu não quero mais andar de cadeira de rodas. Eu falei, que bom que você tem essa opção, porque muitas pessoas não têm. Né? E aí ele foi fazendo muita fisioterapia, tal, com bengala e etc. Aí ele foi se recuperando. Hoje ele é Iron Man, triatleta. Ele fez ressignificou a vida. Ressignificou a vida dele. É incrível a história dele. E, inclusive, a participação que a empresa, que ele está até hoje, né? Toda a participação que teve. Mais um caso de sucesso da empresa. Sério. Rogério, é sério. A tua história é incrível, absurda, né? O podcast dele é emocionante. É muito legal. E ele fez o meu cardiologista, porque eu contei a história dele pro meu cardiologista falou, preciso dele aqui. Exato, e ele veio, né, de uma história de obesidade, ressignificou tudo, e hoje é Iron Man, é outra pessoa. Iron Man, VP de uma multinacional, líder de North America, é um negócio. Mas ele não mora no Brasil, não mora no Brasil. Não tem problema, nós vamos até a Califórnia, sem essa parte. Ele tá vindo de surpresa pro Brasil, como eu sei que não tá no ar... Putz, esse é ao vivo. Desculpa, esquecemos de avisar. Tá indo agora,
não acabou a surpresa. Sei que só não vai embora semana que vem. Ele vem pra cá semana que vem. Olha Mas só, vamos tentar fechar uma agenda. A história dele é muito realmente legal. inspiradora. Mas é isso, entendeu? É mais um caso em que a empresa acolheu e que a empresa falou, cara, isso não vai diminuir o profissional que você foi até agora. Exatamente. Você E tá de passando novo, ele por não uma tinha um grande situação. cargo na época, né? Não, imagina. Ele não tinha um grande cargo Não, na época. Não é imagina. tipo assim, mas ele era VP, então a empresa ajudou. Não, Ele não tinha um grande cargo e a empresa foi... eu nem sei o que ele era. Ele era de projetos, mas eu não sei. E assim, e isso também não importava na época. não. A empresa esteve ali por ele. E hoje ele é o cara que levanta a bandeira da empresa onde ele estiver. Já teve propostas assim enormes e ele não vai de jeito nenhum. Pela gratidão que ele tem, né? E não é só gratidão, né? Ele falou, opa, aqui eu tô em casa. Essa empresa aqui eu confio, né? Exato. Daqui eu não saio. Então é um negócio muito legal, assim. E ele passou por essa situação, né? Dele tá dentro de um supermercado e assim, quem construiu tudo aquilo, quem planejou tudo aquilo, muito certamente leu a lei. Olha, você precisa ter tantos caixas para deficiente, ponto. Fiz aqui, ó, tá aqui. Arrastou um pouco os armarinhos e pronto, A tem o pessoa espaço. minimamente se preocupou com quem estava passando naquele lugar. Ele ficou muito bravo, ele teve que dar a volta com a cadeira de rodas. E, enfim, aí minha cunhada que passou a compra, ele foi pro final. Mas ele falou, cara, eu tava com ela, e se eu não tivesse, como é que eu ia fazer? Eu não conseguia pagar a compra, né? Então, assim, e não é uma rede de mercados pequenos, tá? Não tô aqui pra expor, então não vou falar nome, mas é isso. Então, acho que a gente tem sempre os dois lados ali, né? Exatamente. E aí tem a experiência do cliente final, que não foi positiva. Exatamente. Já temos ali o diretor levantando. Diretor levantado. Eu tô sentindo. É, não sei, ele tá dançando no TikTok já, do tipo, né? Você viu como o papo flui? Você tá vendo como é? Você viu como é? É assim, ele Vocês são vai... muito profissionais. Estamos tentando. A Tati já era, né? A Tati sempre foi, né? Tá vendo? Pois Gente, eu tenho é teatro na veia. Você fez teatro, né? Eu fiz. Pá, a gente comentou aqui dessa maneira que eu quero encerrar. A gente falou da importância da gente usar o nosso meio para a gente levantar as nossas bandeiras, levantar as nossas agendas, as nossas pautas. E a gente entende, né, o quão, graças a Deus, das posições privilegiadas que nós estamos hoje, a gente sim é capaz de atingir um público, de atingir uma agenda. E, de novo, eu quero enaltecer aqui o canal da Fabiola 21 Formas de Amar. E eu quero, então, encerrar te agradecendo primeiramente pelo prazer que é estar com você, né? De toda a história que eu vi você passando, né? Te parabenizar pela tua carreira, pelo teu sucesso, pela tua família incrível. Eu amo vocês, viu, gente? Beijo, Robson, Gustavo e Sara. Então, obrigada pela tua presença, obrigada pela experiência compartilhada. Isso é muito importante, né? Você chegar no sucesso, mas o sucesso ainda é maior quando o sucesso é compartilhado. A gente entende isso, né, Dai? Então, multiplicado. Obrigada, multiplicado, exato. Obrigada pela tua presença. E para encerrar, eu quero que você então faça esse chamado, né, para as pessoas que têm essa inspiração de carreira, que passa hoje, que tem um filho com síndrome de Down, que tem um síndrome de Down na família, que precisa ter mais acesso à informação. Faça esse convite para se juntar ao teu canal. Esta câmera é sua. Sou bem pouco ativa. Hoje eu tô bem pouco ativa. Mas de conteúdos necessários. Você teve, inclusive, esses dias em alguns países e que você retratou lá as tuas experiências, né? Isso eu costumo trazer bastante. Então, assim, hoje o meu modo de vida, eu brinco que eu trabalho para viajar. E eu gosto muito disso. Eu amo, né, gente? Amo. E assim, cada vez que eu viajo, eu incorporo a blogueira, porque eu acho que abre muitas portas. Já teve muita gente que trouxe pra mim assim, putz, eu nunca saí daqui de casa porque eu sempre tive medo de viajar com meu filho e etc, dele precisar de alguma coisa. Qual é a sua estrutura para viagem, né? Então, assim, é muito legal, eu consigo compartilhar isso e muitas pessoas já compartilharam de volta experiências que elas tiveram por conta disso. Então, foi super bacana. O perfil no Instagram é esse, 21 Formas de Amar. Eu não costumo postar toda hora, então, assim, são casos bem específicos. Alguma bandeira que eu quero trazer, alguma novidade que eu fiquei sabendo, enfim, eu trago ali. Mas tem um histórico já legal ali. Belíssimo histórico. Vocês vão ver como o Gustavo é lindo. Não sei que câmera que eu tô, o Gustavo é lindo. E no LinkedIn eu tô como Fabiola Lavieri, né? Ainda, meu nome de solteira eu não mudei, porque aí tem todo um histórico, então
Então tá lá como Fabiola Lavieri. E eu não tenho mais Facebook. Deve até ter, mas eu não movimento mais. O Facebook eu não movimento. E é isso, gente. LinkedIn e Instagram. E obrigada de novo pelo convite. Adorei. De novo, obrigada. Obrigada, minha amiga Daiane. Obrigada, universo. Obrigada esse canal que me deu a oportunidade de estar aqui com minhas duas grandes profissionais, duas grandes inspirações para mim. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua presença em mais uma quinta-feira. É muito importante ter você conosco. Nós estamos adorando as interações de vocês pelo Instagram, pelo LinkedIn. Continue nos abastecendo de informações sobre esta audiência, sobre você. Quem você gostaria de ver sentado aqui? Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não se inscreveu, é 1 segundo, meu amigo. Clica aí, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, quando um novo episódio ir no ar. Nos acompanhe pelo Spotify, tá no trânsito, quer chegar com conteúdo novo para se aplicar logo no teu dia de trabalho, vai escutando a gente, Experiências Contam, _podcast, no Instagram, Experiências Contam, e no LinkedIn, Experiências Contam. A gente vai adorar interagir com você, como a gente tem ficado muito feliz com tantas mensaginhas inbox que a gente tem recebido. Um beijo enorme para cada um de vocês. Gabi, super, super obrigada. Amamos de coração, corações. Muito obrigada, Mônica, por vestir a gente. Pessoal, super obrigada pelo tempo. Curte a gente, segue a gente, pode mandar mensaginhas. A gente adora mensaginhas lá. Daiane, Andrade, Tati, Ana Swin. Souza. Eu sempre componho os nomes, porque ela troca os nomes, me deixa maluca aqui, né? Nome de solteiro, igual a Fabiola, nome de solteiro. Solteiro tem histórico. Segue a gente, manda mensaginhas e até a próxima quinta. Beijo. Beijo, pessoal.